O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog, Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Quem come chocolate com frequência é mais magro. Blog da Super Interessante. Um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, concluiu, após analisar a dieta e o índice de massa corporal de mais de 1.000 voluntários, que as pessoas que comiam chocolate com moderação, mas regularmente, tendiam a ser mais magras do que as que nunca comiam chocolate nenhum. O estudo deixa claro que ainda falta uma porção de testes para se entender o que de fato acontece, mas sugere que o chocolate contenha certas substâncias que em doses moderadas podem alterar o metabolismo de forma que a quantidade de calorias consumidas, que são transformadas em gordura e acabam depositadas nos seus pneuzinhos, seja menor. Já é um belo alívio, as pessoas podem se sentir menos culpadas por comerem chocolate. Ai, não vejo a hora de comer chocolate. Reforça a médica Beatrice Colomb, líder do estudo. Eu, com certeza, estou me sentindo menos culpada por dizer aos meus pacientes que chocolate é o meu legume predileto. Uau! Que coisa interessante, né? Olha só, saiu uns dados aqui no site Jornal Ciência sobre os 10 antigos tratamentos médicos que foram abolidos. A medicina tem uma história engraçada por causa das descobertas, porque muita coisa foi descoberta de um jeito excêntrico, estranho. Muito excêntrico. Né? Inclusive, muito do que a própria energia elétrica, a cerveja, a champanhe, né? Chamavam de bebida do diabo porque era um tipo de efervescência que acontecia naquela uva, porque as pessoas faziam vinho. Né? E numa determinada região na França começou a estourar a garrafa ou a rolha da garrafa e começaram a chamar de bebida do diabo, porque, meu Deus, quem foi que estourou e saiu todo o líquido dentro da garrafa? E era champanhe. Descobriram que tinha um tipo de uva que fazia aquelas bolinhas e aí chamaram de champanhe. Que legal. Porque, se eu não me engano, é na região de Champagne, se eu não me engano, na França, não sei direito. Até porque eu não sei tudo. Na verdade, quanto mais eu leio, mais vejo que não sei. Ai, nem faz. Né? Mas tudo bem, essa parte dos livros a gente deixa de lado, porque eu não posso ficar histérica pensando em todos os livros que eu ainda tenho que ler. Os 10 antigos tratamentos médicos que foram abolidos do site Jornal Ciência. O ser humano sempre procurou dominar tudo que era desconhecido ou sem compreensão, e com a medicina não foi diferente. Confira a lista dos 10 mais inusitados tratamentos médicos que já fizeram parte da história. Nossa. Perna de pau. Pernas de madeira eram a única prótese existente para os amputados na época dos piratas da Guerra Civil Americana. Capitão Gancho. Um pedaço de madeira era preso ao que tinha restado do antigo membro, restaurando assim parte da mobilidade. Hoje em dia, as modernas próteses permitem que o amputado possa até participar de eventos olímpicos, que são aquelas tipo canguru, assim, né? Mas eu tenho uma história linda, um dia a gente vai ter que contar isso. Meu nono perdeu a perna dele num trilho de trem, né? Logo abaixo do joelho. Ele era ferroviário e foi subir no trem e a perna ficou só grudadinha. Ele passou a faca e terminou de cortar. E aí a perna mecânica, bem história de nono essa. A perna mecânica da época era muito pesada. Sim. Né? E aí meu nono, ele fez a própria perna. Ele pegou a madeira mais leve e ele fez a perna, inclusive, com o molejo do tornozelo. Ele construiu uma prótese para ele mesmo. Então ele tinha uma perna que ele usava para ficar em casa, que era um pezinho de madeira menor, e outro que ele colocava o sapato. Então a gente só sabia que ele usava perna de pau porque fazia um leve barulhinho da mola. Mas quem não sabia... Ele tinha uma mobilidade perfeita. E ele foi uma pessoa que fez muito bem pra muita gente, porque ele fez muita perna de pau na época. Que interessante a tua história, Marília. Que surpreendente. Porque as pessoas não conseguiam usar a perna mecânica. Como é que era o nome dele? Nicolau. Um nome excepcional, maravilhoso ele. Outro dado da história aqui da medicina: cura pela imobilidade. Criado na segunda metade do século XIX, esse tratamento foi criado para mulheres especialmente diagnosticadas com histeria.
Era horrível. O tratamento consistia em encarcerar mulheres com possíveis distúrbios histéricos até por 2 meses, dando-lhe pouco contato com o mundo exterior. Muitas eram privadas de qualquer tipo de movimento, até os mais banais, como mexer os dedos das mãos. Que coisa horrível. Tinha uns mais... Ainda bem que não existe mais. Existiam uns bem piores. Tinha piores. Tinha uns tratamentos bem piores. Tinha alguns que era, por exemplo, colocar uma pedra pesada sobre o abdômen para a mãe do corpo não se movimentar. E achava-se que a mãe do corpo seria o útero, achava que o útero ele se movimentava. Então, quando a mulher não estava ainda em surto, você colocava a pedra para tentar segurar. Claro, porque histeria vem de útero, dos gregos, é um termo grego. Isso, é um termo grego. E aí tinha um outro método que era quando a mulher já estava em surto, que era colocar cheiros desagradáveis, fétidos na narina e cheiros agradáveis na vagina, para que a mãe do corpo voltasse ao lugar. Porque eles achavam que era tudo do útero. Tudo era do útero. No passado, os médicos também utilizavam sanguessugas para eliminar todo tipo de doença. Gente, que coisa mais estranha. A ideia era que elas sugariam o sangue ruim, fazendo com que a saúde fosse restabelecida. Tal prática foi abandonada pela medicina. O que existe hoje são tratamentos específicos para restabelecer a correta circulação sanguínea. Nos tempos remotos, elas eram usadas deliberadamente para os mais bizarros fins. Isso aparece no filme, né? Velocidade máxima 2, eu acho que era isso que o cara entra na banheira. Água radiativa. O uso do elemento rádio era considerado um verdadeiro remédio milagroso, principalmente se misturado à água. A ideia de elemento milagroso era tão aceita que até em pasta de dentes o elemento era inserido. Muitas pessoas morreram por intoxicação e câncer. Óbvio. Que horror, né? Sangria é uma antiga tradição grega onde se acreditava que a drenagem de sangue estabeleceria o equilíbrio ao homem com aflições. E essa prática foi mantida na Europa medieval pelos cirurgiões barbeiros. Cirurgiões barbeiros, esses profissionais da Idade Média eram simplesmente barbeiros, que também atuavam como médicos, fazendo pequenas cirurgias em camponeses. Davam um diagnóstico para dezenas de males, indicando a única cura possível, a sangria. Eles eram uma alternativa em uma época com poucos médicos e os que existiam cobravam muito caro. Inclusive cocaína. Em tratamentos dentários, assim. Inclusive em tratamentos dentários. Cocaína. A ocaíne era prescrita como medicamento para uma infinidade de doenças que variavam de depressão a dores de cabeça. Claro, ela é estimulante, né? Então, realmente, já foi muita coisa mudou. Teve uma época em que açúcar era comprado em farmácia, era tido como um tipo de droga muito cara, inclusive, o açúcar. Teste com humanos e animais. Os testes da vacina contra a poliomielite foram feitos inicialmente com humanos e com isso poucas cobaias sobreviveram. Que droga. Hoje em dia, para se testar qualquer medicamento em seres humanos é necessário uma série de precauções, inclusive os testes são utilizados primeiro em animais, o que também gera muita controvérsia devido à crueldade dos atos feitos em nome da ciência. Terapia de choque de insulina. Essa técnica de tratamento de choque era aplicada normalmente em esquizofrênicos ou pacientes que apresentam sinais de doença mental grave. O método consistia em aumentar gradualmente as doses de insulina até provocar um coma de vários dias, para quando o paciente acordasse ele estaria mais estabilizado, pois havia uma crença de que do outro lado do coma haveria uma estabilização oculta. Terapia de conversão. Esse tratamento era usado para reverter o distúrbio da homossexualidade. Levou vários pacientes ao suicídio devido à grande pressão exercida sobre esses indivíduos. O tratamento lembra muitos estudos nazistas praticados contra judeus a fim de medir a pseudo-falta de inteligência dos mesmos. Graças a Deus que o mundo mudou e continuará mudando. Evoluindo, principalmente no sentido Graças a Deus por isso. Olha, eu li na semana passada um versículo bíblico fantástico. Até deixei com a minha terapeuta, estou deixando com todas as pessoas. Em Mateus 19:12, Jesus diz: existem pessoas que nascem eunucas, existem pessoas que são feitas eunucas pelos homens, e existem pessoas que se fazem eunucas por causa do reino dos céus. E quem tiver o dom para discernir isso, que discirna. Quem não tiver, não tem o dom para discernir isso. Quando você vai no Google, eunuco significa também transexual, a pessoa que tem 2 sexos, a pessoa que tem uma confusão sexual, digamos assim, ou seja, se vê meio que entre 2 sexos. Então Jesus sabia muito bem de ser humano, muito antes de todos nós. Muito antes. Ele disse: existem pessoas que nascem assim. Eu sei que é uma porrada na cara dos evangélicos. Foi uma porrada na minha cara porque eu sou teóloga. E durante muito tempo, a questão da homossexualidade ou da transexualidade, ou de todas as questões da sexualidade, sempre foi tudo muito reprimido, tudo muito sofrido, né, para quem estuda. E hoje, muitos pastores, teólogos, pessoas de cabeça aberta já entendem que as coisas não podem ser tratadas como têm sido tratadas, com ignorância e com preconceito. E tem um livro que eu já indiquei várias vezes aqui, continuo indicando,
Homossexualidade, perspectivas cristãs, só feito por PhDs em teologia e grandes professores de teologia americanos, que fala exatamente sobre isso, que a igreja precisa se reposicionar com compaixão e amor, seja com quem for, seja homossexual, heterossexual, transexual, seja quem for, não importa, porque todos são alvo do amor de Deus. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de Chá Comigo. Olá, oi Ana. Oi. O assunto hoje, Ana, também acho que é sobre a nossa viagem. Tá. Sobre uma placa. Mas acho que não é sobre uma placa o tema, mas sobre desrespeito. Nós estávamos chegando em Tubarão e estacionamos num posto de gasolina. Tinha uma placa muito grande. Gente, eu nunca tinha visto. Foi muito divertido. Mas uma placa muito grande falando aviso. Proibido a utilização de equipamentos sonoros, som alto, blá, 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 blá. Gente, debaixo da placa tinha um carro e pessoas ao redor do carro bebendo, consumindo bebida, mas o som no talo, debaixo da placa, gente. Eu nunca tinha visto tamanho desrespeito em toda a minha vida. Porque a gente vê, esses dias eu tava indo no CCAA, a gente vê pessoas estacionando na vaga de idosos, a gente vê as pessoas estacionando na vaga de deficiente. Até eu tava na frente do CCAA e tinha um senhor parado, estacionado na vaga de deficientes. E assim, naquele sentido assim, eu tô aqui dentro do carro, então é rapidinho, é rapidinho, então eu posso usar essa vaga. E a gente vê muito desrespeito, mas ver um carro com som alto debaixo de uma placa proibindo o som alto, eu nunca tinha visto na minha vida. É engraçado, né? Eu cheguei a levantar as mãos para a placa, eu fiz até um... Não, ela parou no meio do posto. Eu parei no meio, gente! Olha a placa! Gente, eu nunca vi isso na minha vida. Eu fiz uma coisa meio cômica, assim. Os caras ficaram me olhando, até acho que não gostaram muito, né? Mas eu não tive medo nem vergonha, não, porque eu achei muito absurdo. Muito absurdo. Você ouviu? Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.